A recorrência de tragédias ocasionadas por fortes chuvas, como as que atingiram a Bahia e outros estados nos últimos anos, acende o alerta para a necessidade de políticas de planejamento urbano. A falta desse planejamento, a ausência de fiscalização e a demora nas respostas quando a crise está instalada são pontos listados por especialistas. O verão começa hoje e nos últimos anos as regiões Norte e Nordeste vêm enfrentando grandes volumes de chuva durante a estação mais quente do ano. Em 2021, a população do estado da Bahia foi atingida por alagamentos, deslizamentos de terra e interdição de rodovias. E este ano o alerta continua. Aqui em Vitória da Conquista, no fim do mês de novembro e nos primeiros 15 dias do mês de dezembro, a chuva acumulada já ultrapassou a média mensal, que é de 127 milímetros. E o fenômeno climático já conhecido é o responsável por mudanças tão bruscas no tempo. Desde novembro e dezembro do ano passado, a gente detectou a presença da laninha. Geralmente a laninha demora 14 meses, 20 meses, 26 meses. Então ela começou basicamente no final do ano passado, outubro, novembro, por isso aquela chuva de grande quantidade. E ela perdurou durante todo o ano e está perdurando ainda em 2022. E tudo indica que ela vai prosseguir também em 2023, ou seja, a quantidade de chuva que nós estamos agora ainda é o resquício da laninha que começou do ano passado. E geralmente as laninhas, quando ela vai se aproximando do final, ela diminui a intensidade. Então, muito provavelmente a gente não vai ter a mesma quantidade de chuva do ano passado, mas vai continuar, sim, um volume bem exagerado em relação às médias normais. Com tanta chuva, os estragos causados pelas enxurradas ficam aparentes e fazem acender um alerta sobre o planejamento das cidades. Aqui no município, as avenidas São Geraldo, Ascendino Melo e Bartolomeu de Guzmão já são conhecidas da população devido aos alagamentos. Na última semana, por conta da chuva, carros foram arrastados e as ruas ficaram intransitáveis. E toda essa água vem da parte alta da cidade, que historicamente foi ocupada de forma irregular, o que impermeabilizou o solo, levando o escoamento da água para as partes mais baixas. A vegetação da serra ela tem justamente a função de equilibrar a questão da penetração da água da chuva. E o que a gente vê em Vitória da Conquista hoje? Quando a gente passa na Avenida São Geraldo, na Avenida Vitor Brito, até ali naquelas ruas do centro. Justamente a vegetação ela foi suprimida e a água da chuva desce com uma velocidade muito grande e carreando uma quantidade muito grande de sedimentos. Então Vitória da Conquista não tem uma política de macrodrenagem. Então nós vamos ter ali na Avenida Perimetral, nós vamos ter ali na Avenida da Integração uma macrodrenagem adequada, mas nas avenidas do centro nós não temos essa política de macrodrenagem. Por exemplo, a Avenida Olívia Flores ela foi reformada sem uma política adequada de captação de água da chuva, que é justamente macrodrenagem. Se o poder público não pensar na questão da macrodrenagem da chuva, cada vez mais nós vamos ter esses eventos de alagamento, de eventos extremos de alagamento nas cidades como Vitória da Conquista. As ocupações em áreas de risco também são uma das principais características da falta de planejamento urbano. Em uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal, debatedores mostraram a importância de as cidades terem um planejamento urbano bem elaborado, com o objetivo de evitar e amenizar desastres naturais, como enchentes e deslizamentos. Com as mudanças climáticas e também com os fenômenos naturais cada vez mais frequentes e intensos, as grandes cidades precisam adotar medidas para prevenir e também minimizar os danos causados nessas situações. E um dos caminhos é o crescimento sustentável, com respeito à biodiversidade e também a adoção de políticas públicas que atendam às mais diversas camadas da população, minimizando assim o crescimento desordenado. Para o professor Cláudio Carvalho, uma cidade sustentável e planejada garante segurança e bem-estar à população. A cidade ela deve ter um planejamento, no mínimo, a cada 10 anos, justamente para compreender essas mudanças. Agora, com a perspectiva das mudanças climáticas, inclusive não só a Vitória da Conquista, esses eventos extremos, maior quantidade de chuva, vai ser recorrente. É preciso que a prefeitura faça um controle mais adequado do planejamento e da construção da cidade, porque nós temos que evitar a ocupação da área, por exemplo, protegida, o Parque Municipal da Serra do Periperi ou
áreas próximas à mata ciliar. É claro que a gente sabe que isso é um problema grave no Brasil, 6 milhões de pessoas não têm área, não têm uma habitação e é preciso que o poder público municipal, no caso de Vitória da Conquista, retome uma política municipal de habitação que nesse momento está interrompida.